Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Permitam-me compartilhar um pouco mais da imensa sabedoria judaica, dando continuidade ao estudo da porção semanal da Torá Toldot. A Torá nos narra o dia da morte do nosso patriarca Abraão Avino. Esse foi um dia que seu neto Esav esteve bastante ocupado. Com o que Esav ocupou o seu tempo? Com assassinato e promiscuidade cheia de fúria. Os comentaristas da Torá nos dizem que esse foi um dia no qual Esav teve uma reação rebelde à morte de seu avô. E quando ele chegou em casa, faminto e exausto, à beira da morte, porque nesse dia ele havia assassinado ninguém menos que Nimrod, uma figura muito conhecida da Torá, que tentou erguer a Torre de Babel, um homem praticamente impossível de ser assassinado, mas Esav com astúcia conseguiu enganá-lo e tirou sua vida. Jacó Avino, como reza a tradição judaica, estava preparando lentilhas, porque é isso que nós comemos, na ocasião em que estamos de luto pela morte de um ente querido. E percebendo a situação em que seu irmão Esav se encontrava, ele aproveitou. Aproveitou como? Oferecendo a Esav uma tigela de satisfação tangível, que era um bem bastante precioso para um homem governado pelos prazeres físicos como Esav. Jacó Avino trocou com seu irmão prazer físico, expresso por uma tigela de sopa de lentilha vermelha, por espiritualidade. O que foi que Jacó Avino comprou com essa tigela de sopa? Ele comprou a Berorá, ele comprou o direito à primogenitura. Esav não tinha nenhuma importância, não atribuía nenhuma importância, ou tinha qualquer consideração pela primogenitura, e sobretudo sobre suas consequências espirituais. Esav não se interessava em bênçãos, não se interessava no sacerdócio, porque nessa época o povo judeu, os sacerdotes eram os primogênitos. Só depois do pecado do bezerro de ouro é que a tribo de Levi vai assumir a posição de sacerdote do povo judeu. Mas, sobretudo, Esav abriu mão do privilégio de comandar a nossa linhagem parental, coisa que foi feita por Jacó Avino. Por isso nós podemos dizer que Jacó Avino é o patriarca do povo judeu, porque seus 12 filhos constituíram as 12 tribos de Israel. Esav concordou em trocar tudo isso, todos esses bens espirituais, por uma tigela de sopa de lentilha vermelha. Mas, surpreendentemente, quando Jacó Avino reivindicou a sua parte nesse negócio, ou seja, quando ele foi até seu pai, receber as bênçãos da primogenitura, um episódio que todos nós conhecemos bem, no qual, por orientação de sua mãe Rivka, ele veste as roupas do irmão e consegue enganar seu pai, que era um homem cego, Yitzhak Avino, ele acaba recebendo as bênçãos. E quando Esav descobre o que acontece, ele entra no frenesi. Ele deseja matar Jacó por algo que ele alegou que para ele não tinha nenhum uso, nenhuma importância. E a pergunta evidente é: quais foram as raízes dessa mudança? Por que Esav, que não atribuía, não dava nenhuma consideração aos bens espirituais, de repente desejou matar o seu irmão porque ele havia simplesmente recebido as bênçãos da primogenitura de seu pai? Para podermos entender isso, eu vou contar para vocês uma breve história que nos conta o rabino Rav Chaim Soloveitchik. Ele nos conta que na cidade em que ele vivia, ele exercia o rabinato, e ele foi procurado pelo dono de um matador, um açougueiro, que trazia até ele uma novilha, e essa novilha que valia muito dinheiro, ele havia batido, mas infelizmente essa novilha apresentava uma infecção nos pulmões, e ele tinha dúvidas se aquele animal ainda era kasher, e ele queria submeter ao Rav Chaim se o animal podia ser vendido a um outro judeu. E o rabino olhou o animal e balançou a cabeça, no sentido negativo, dizendo ao dono do matador que sentia muito, mas que o animal não era mais kasher. A reação desse homem rico, desse dono do açougue, foi dizer ao rabino: olha, eu posso me dar ao luxo de fazer esse sacrifício de vez em quando, ou seja, de ter um grande prejuízo econômico. Um mês depois desse caso, esse mesmo homem rico volta até o Rav Chaim Soloveitchik, acompanhado de um outro homem, porque eles tinham uma contenda, havia uma disputa financeira, mas dessa vez de um valor 100 vezes menor do que o valor daquela novilha. E eles queriam que o rabino, mais uma vez, apreciasse o caso e ultimasse uma sentença, dissesse quem tinha razão. E o rabino fez isso. E mais uma vez ele decidiu contra o açougueiro. Mas dessa vez, diferente do que havia acontecido antes,
quando o açougueiro reverenciou a decisão do rabino e aceitou de bom grado aquela decisão sem questionar, dessa vez a reação dele foi muito diferente. Ele ameaçou o rabino, agrediu verbalmente, inclusive expulsando ele de sua própria casa. E o rabino ouviu tudo em silêncio. E ao sair da casa, refletindo sobre o fato de que aquele mesmo homem que um mês antes havia reverenciado a sua decisão, agora, no caso de um valor econômico infinitamente menor, a atitude de indignação dele diante daquela perda era aparentemente incompreensível. Como explicar a atitude desse homem? E o Rav Soloveitchik nos explica o seguinte, que aquele homem ele era um homem bom, que ele aceitou a perda econômica, financeira, no caso do novilho. No entanto, quando ele deu a alguém um dinheiro que ele julgava ser dele, o açougueiro, evidentemente, não pôde lidar com isso. Quando o rabino Rav Haim decidiu que o valor, que era infinitamente menor, 100 vezes menor do que o valor do novilho, deu a esse outro homem, decidindo a disputa a favor desse outro homem, o açougueiro não aceitou. Ele não aceitou que uma outra pessoa, em resumo, recebesse aquilo que ele julgava que era dele. Aí você vai me perguntar, mas qual é a conexão disso com Esav e Yaakov? Voltemos a Esav. Esav teve de fazer uma escolha. Primogenitura, tigela de sopa, primogenitura. Qual foi a escolha que ele tomou? Ele tomou a escolha pelos valores materiais. Ele fez a escolha pelos prazeres físicos. Ele escolheu a sopa. Ocorre que quando seu irmão finalmente teve a oportunidade de colher a recompensa, por aquilo que ele havia comprado, ele, Esav, desejou a morte de seu irmão. E mais do que isso, ele desejou a morte de seu pai. Porque todos sabemos que a mitzvah mais importante que Esav cumpria era o Kibud Avaim, ele honrava os seus pais. E, evidentemente, ele não podia tirar a vida de seu irmão enquanto seu pai vivesse. E a Torá nos diz que ele desejou que a vida de seu pai, Yitzhak Avinu, fosse abreviada para que ele pudesse cometer um ato de vingança e assassinar o seu próprio irmão. A Torá expressa essa frustração. Esav odiava Yaakov por uma única razão, pelo fato dele ter recebido as bênçãos de seu pai. Esav jamais se preocupou realmente com as bênçãos que ele havia perdido. Isso de fato não tinha nenhum valor. Ele se preocupava com o fato de Yaakov Avinu ter recebido as bênçãos que pertenciam originalmente a ele. E ele estava disposto, a matar seu irmão por isso, assim como ele estava disposto a vender essas bênçãos quando ele fez isso em troca de um prato de sopa. Mas quando houve as ramificações, as consequências daquele negócio que ele havia celebrado com seu irmão anteriormente, ele entrou num estado de desordem. E a pergunta evidente é, como eu disse antes, por que Esav se comportou dessa forma? Porque nós temos o costume de olhar as nossas perdas, os nossos ganhos, sempre em relação ao desempenho de outras pessoas. Nós só nos sentimos vitoriosos quando nós temos mais do que os outros, quando os outros não ficam com absolutamente nada. Infelizmente, na natureza humana existe esse desvio de caráter e muitas pessoas, ao invés de se concentrarem e obter êxito naquilo que buscam realizar na vida, estão com os olhos muito mais direcionados no outro. E a história de Esav e Yaakov Avinu nos ajuda a entender como alguém que não fazia nenhuma questão de receber a primogenitura, desejou, e evidentemente a narrativa da Torá se segue, nós vamos ver que esse conflito vai perdurar ao longo de muitas décadas, e o desfecho dele eu vou contar no outro dia para vocês. Mas o fato é que aqui, o que fica evidente para todos nós, é que nós seres humanos temos que entender que Hashem controla o êxito, todos nós temos, façamos o nosso melhor e deixemos na mão do Criador todas as coisas, meus amigos. Bye!